Livro de Isaías 41, versículo 8. Diz assim a palavra: Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, e você, descendente de Abraão, meu amigo. Nós já lemos, irmãos, oramos, podeis se assentar. Li um texto aqui em Isaías falando que Deus chamou Abraão de meu amigo. Abraão, meu amigo. E hoje eu queria falar um pouco sobre amizade, né? Falar sobre amigo. Amizade é um assunto fácil para alguns e difícil para outros, né? Quando a gente fala sobre amizade hoje em dia tem muitos irmãos que eles não gostam de crentes, né? Você pode olhar na rua e falar, é crente, ele tem uma cristofobia. Já ouviu isso? Cristãofobia. Por quê? Porque às vezes se frustraram, né? No decorrer da caminhada, no decorrer da vida, com algumas pessoas que às vezes não foram bons amigos, não foram boas pessoas que teve reciprocidade na amizade, né? Então, amigos, irmãos, são amigos, são homens, são mulheres, são pessoas de carne e osso que falham, que erram. E nesta manhã eu queria colocar cada amigo no seu devido lugar, né? Nós temos que entender. A Bíblia não fala de colega. A Bíblia em nenhum momento ela cita colega. E nós temos essa classificação, né? De falar, não, aquele ali é meu amigo e esse aqui é meu colega de trabalho, meu colega de... Mas na verdade, irmãos, eu queria, como hoje é um dia de estudo, eu queria apresentar para vocês que todos são amigos. Mas existem alguns tipos de amigos, né? Existe, por exemplo, 3 tipos de amigo. O amigo circunstancial, que ele faz parte da sua vida em algum momento difícil. Momento que está complicado lá na sua casa, Mateus. Ninguém sabe. De repente vem um amigo circunstancial. Alguém que te ajuda no momento de dificuldade, né? Esse amigo é como se fosse aquele amigo que chega para carregar a cruz de Jesus. Estava difícil, a cruz estava pesada. De repente vem um e ajuda no momento, numa circunstância. É um amigo. O segundo tipo de amigo é o amigo por afinidade. O amigo por afinidade é aquele que gosta das mesmas coisas que você gosta, né? O amigo por afinidade é aquele que gosta de futebol, assim como o pastor Mateus gosta. O que gosta de música, assim como o outro Mateus gosta, né? O que gosta de pescar, né? Igual a Sebastiana gosta. Tem os amigos por afinidade. E os amigos por afinidade, vocês fazem coisas juntos. Vocês sentam junto, você está na mesa junto. Por quê? Porque o papo combina, conversa, casa. Então você tem aquela afinidade. Isso é um amigo que está na sua mesa. E por último, é um amigo incondicional. O amigo incondicional é onde você abre o seu coração, né? Você conta os seus sonhos. Você se abre, né? Quando a gente fala de abrir o coração, carta branca, né? Carta na mesa, a carta aberta. E isso é interessante, irmão, que a gente vai fazer uma analogia com o tabernáculo, né? A tenda do encontro, que quando o povo de Israel, eles foram tirados com a mão forte de Deus do Egito, eles foram para onde? Nós já ministramos aqui, eles foram parar no Monte Sinai. Depois de 90 dias, eles pararam no Monte Sinai. O que eles aprenderam? Deus falou assim: Moisés, eu quero que você construa aí um tabernáculo, né? E o tabernáculo vai ser assim: vai ser um ambiente, aqui não tem como, porque não tem projeção, para ficar visual para vocês. Mas um ambiente é o seguinte: você vai fazer um cerco, faz um cercado, faz um muro aí. Esse muro era de madeira, de pano, né? De tecido. E ele fez esse muro. Entenda comigo, nós estamos construindo aqui. Fez o muro, no terreno baldio, fez o muro.
Então esse ambiente aberto é um. Agora você, Moisés, vai construir dentro desse ambiente, desse terreno, você vai construir 2 ambientes. Dentro desse ambiente maior aberto, você vai construir 2 ambientes fechados. Agora você vai fechar por cima. E aí o primeiro ambiente você vai fazer uma cortina, uma porta, uma cortina para você entrar. E dentro desse outro ambiente, você vai fazer mais uma cortina para um ambiente mais secreto ainda. Então temos 3 ambientes: o aberto, o fechado, e dentro do fechado tinha mais um fechado. 3 ambientes. Esse é o tabernáculo. O primeiro ambiente aberto é o ambiente chamado átrio. E nesse ambiente aberto, Deus fez uma porta. E quando entra na porta, Ele colocou 2 objetos. O primeiro, o altar do sacrifício. Depois do altar do sacrifício, tinha a bacia com a água para que os irmãos que entrassem lavassem, né? Os levitas ali, os sacerdotes, as pessoas que entrassem lavassem as mãos. Quando entrava num ambiente fechado, era um ambiente chamado Santo Lugar. O Santo Lugar, quando eles entravam do lado direito, tinha a mesa dos pães. Do lado esquerdo tinha a menorá, onde clareava o lugar, onde tinha ali a iluminação. E na frente da porta para entrar no Santíssimo Lugar, tinha o altar do incenso. E dentro do Santo Lugar, do Santíssimo Lugar no caso, tinha a Arca da Aliança. Então esse era um ambiente onde Deus falou: Moisés, construa e faça. E aqui eu quero falar com vocês sobre amizade. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso não é eu que estou inventando, é o apóstolo Paulo que nos revelou, né? Revelou que nós somos o templo do Espírito Santo. E o átrio é um lugar aberto. Podemos dizer que o átrio é um lugar público. Aberto significa público. E nesse ambiente, você e eu vamos colocar as pessoas, os amigos. É eu e você que vamos organizar as nossas amizades. O problema, irmão, é que nós pegamos algumas pessoas que era para estar num ambiente de átrio e colocamos ele no santíssimo lugar. O problema nunca é você frustrar com a pessoa, é você que colocou ela no lugar errado. Então, o átrio é o lugar onde você coloca os seus amigos circunstanciais. É lá no seu trabalho que você encontra um amigo circunstancial, alguém que te ajuda, alguém que te proporciona uma impulsão, né? Alguém que... Esse é o átrio é onde você se relaciona no público. O átrio é onde todos nós aqui somos amigos, irmãos. Eu não tenho só um amigo aqui dentro dessa igreja, eu tenho todos amigos, mas cada um no seu devido lugar. Porque se eu pegar o irmão que não tem a mesma afinidade, ou que não tem a mesma visão, e eu vou abrir o meu coração para ele, ele vai acabar com o meu sonho, ele vai acabar com a minha visão, com o projeto que Deus tem na minha vida, porque Deus tem sonhos altos para mim. Assim como José se abriu para os seus irmãos. José foi e contou o sonho, todo mundo vai se dobrar, até meu pai e minha mãe vai se dobrar, e o povo não entendeu. Era um sonho que Deus deu para ele. Ele tinha que contar aquilo? Não. De ser ele e Deus, vai se cumprir, eu vou pendurar aqui, mas sai abrindo a boca, irmão. Infelizmente, você se frustra com algumas pessoas, porque as pessoas não pensam igual você, não andam igual você, não está no mesmo propósito que você. E então nós temos o átrio, lugar público, nós temos o santo lugar, lugar de mesa, aonde é a sua mesa, aonde você se alimenta. Você coloca qualquer pessoa lá? Não, você vai colocar as pessoas lá na sua mesa, as pessoas que pensam, que querem o seu bem, que querem estar contigo, que gostam de conversar, que quer ouvir você. Então, irmão, não é qualquer pessoa que você coloca na sua mesa. Tem pessoa, irmão, que ele é bonzinho, que ele tem uma máscara legal, ele é, nossa, mas que pessoa legal. Quando você põe ele dentro da sua casa, ele fica invejando. Inveja, irmão, não é bom gosto. Entenda uma coisa, bom gosto é uma coisa, inveja é outra. Bom gosto, Sebastião, é você me convidar para ir na sua casa, eu entrar lá e falar: nossa, mas que jogo de jantar bonito, Sebastião. Eu queria um igual.
Isso não é inveja. Isso é bom gosto. O Sebastião é bonito. O seu carro que você comprou, nossa, eu queria ter um igual o seu, da mesma cor. Muito bom, né? Que coisa top. Inveja, irmão, é querer que você não tenha. Isso é inveja. Você compreende? A gente precisa separar isso, porque tudo é inveja, né? O irmão comprou um Corolla cinza. Eu também não posso comprar um Corolla cinza agora. Porque se eu comprar, os irmãos vão falar que eu estou com inveja do outro irmão. Não, irmão. A gente tem que entender as coisas. Aí você coloca uma pessoa que ela é invejosa, não que tem bom gosto, mas invejosa dentro da sua casa. Ele não quer ter igual. Ele quer ter o que você tem e que você não tenha. Ele quer tomar o seu lugar. Você está entendendo? Ele quer ser mais. Nunca ele está por baixo. Então, você precisa, irmãos, ter esse diagnóstico de colocar e organizar suas amizades no lugar certo. O problema não está na pessoa, o problema está em nós. A gente que não soube diagnosticar e fazer o balanço correto. Aí você se frustra. Por quê? Irmão, você tem que ter inteligência. A gente está no mundo, a gente tem que conviver com todos. Mas cada um tem uma importância. Você não pode descartar a amizade circunstancial. Um dia ela vai servir para você. Por quê? Porque a amizade circunstancial, ela vem no momento do sacrifício. No altar do sacrifício, ela vem no momento de limpeza. Ela vem no momento que te transforma, que te molda. Pastor, mas como assim? Nesse átrio, tem muitas pessoas que querem o meu mal. Sim, irmão, mas eu vou te explicar uma coisa. Até o problema vem para te tornar melhor. Existem pessoas que são usadas como instrumento de Deus para te fazer crescer. Os irmãos de José não vendeu ele? Irmão, ia matar. Mas aí falou, não, vamos vender. Olha para você ver a atrocidade, que loucura. É o capeta ou não é, irmão? Não, é irmão. É amigo, mas está sendo usado por Deus de uma maneira complicada, dura, difícil. É instrumento para fazer você crescer, instrumento para te impulsionar para o propósito. Então aquela pessoa que é chata lá no seu serviço, aquela pessoa que te implica, aquela pessoa que você fala, nossa, eu quero sair daquele serviço, que mulher endemoniada, que trem do cão. Irmão, não, irmão, é instrumento. É um amigo circunstancial, está levando você para o sacrifício, está colocando você deitadinho em cima do altar. Eita, agora bagunçou o coreto, porque aquilo era meu inimigo. Não, não é seu inimigo, é seu amigo. E aí nós conseguimos colocar em prática o que o segundo mandamento nos proporciona: amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu não tenho tempo, mas como que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo também? Complicou também. Tem pessoa que não se ama, ela não se valoriza. Para ela tudo é um negativismo, ela é para baixo, ela não tem, sabe, o complexo de inferioridade. Cara, nós não vamos entrar nesse contexto, mas é o seguinte, eu quero que você entenda que não existe colega, existem amigos. Todos são amigos. Jesus separou 70 discípulos. 70 discípulos. Ele subiu no monte, orou a Deus. Quando ele desceu, ele escolheu dentre os 70, átrio, escolheu 12, para colocar na mesa, no santo lugar. Mesa, iluminação, incenso, adoração. Amém? Colocou 12. Mas quando ele estava passando um momento complicado no Getsemane, ele falou, vocês ficam aqui, mas eu quero chamar Pedro, João e Tiago. E eu quero que vocês venham, porque eu vou orar. Vão orar comigo. Irmãos, olha para você ver. Átrio, santo e santíssimo. Tem pessoa, e quando chega os três lá, ele vira para os três e fala, eu não estou bem não. Está difícil. Está doendo. Estou angustiado, eu quero que vocês orem comigo. De repente os caras tá dormindo, porque é humano, irmão, erra.
Os amigos que estão lá também no Santíssimo Lugar, eles vão errar, irmão. Eles erram. Mas aí vem Jesus e fala, é porque eles estavam preparados para ouvir. Tem pessoa que não está preparada para ouvir o que você tem para dizer. Porque às vezes eu vou chegar em você e vou falar, pastor, está na hora disso e disso e disso. Vou fazer isso, isso e isso. Aí tem pessoa que não está preparada e fala, que isso, mestre? Sou o filho de Deus e tal. Não. Tem pessoa que está preparada, entende o momento, ele está contigo, ele está no propósito, ele está orando contigo. Talvez ele dorme, mas depois ele acorda de novo e vai, continua junto e tal. E ainda, olha lá, dos três, os três falham, mas um continua. Um é amigo. Um é amigo. Olha para você ver, amigo, aí no caso você vê os amigos circunstanciais, por afinidade, e os incondicionais. João vai parar até no pé da cruz, onde não tinha mais nenhum discípulo. Os discípulos tudo vazou na braquiara, mas um estava no pé da cruz. Então, você consegue compreender a divisão, e eu e você precisamos entender isso. Existem pessoas que não estão preparadas para ouvir o que tem no seu coração, para ouvir os seus sonhos, para ouvir o que José está dizendo, para ouvir e para enxergar além do comum, porque a gente entender o que Deus tem para mim é fé, irmão. Porque Deus falou assim, você vai ser, Deus, você vai vencer, você vai se levantar. Mas irmão, se eu não tiver fé e os seus amigos também não tiver fé, não caminhar junto no mesmo propósito, eles não vão entender o propósito de Deus na sua vida. E aí às vezes você vai ter que caminhar sozinho. Mas eu quero dizer para você que você não está sozinho. Existem amizades humanas, mas existe a amizade de Deus. E Deus é o melhor amigo que nós podemos ter. E quando eu li aqui em Isaías 41, eu disse para você assim, mas você, Israel, meu servo, chamou Jacó de servo, né? Você, Jacó, a quem eu escolhi, o povo todo, na verdade, ele está falando em Isaías. Vocês, Israel, nação, ó Jacó, nação, que escolhi, vocês são meu servo. Você, descendente de Abraão, meu amigo. Eu quero que você entenda, irmão, a diferença de servo para amigo. O servo, ele serve. Eu consigo servir alguém sem me relacionar com ele? Sim. Por exemplo, chegou alguém ali na rua, que eu nunca vi na minha vida. Eu consigo servir ele sem me relacionar? Sim. Muito bem. Mas eu consigo... quando eu vou servir um amigo, é amigo, certo? Eu me relaciono. Aí qual é a diferença? Que talvez eu vou servir a pessoa que eu não tenho relacionamento de uma maneira X, mas o meu amigo, o meu amigo não. Eu sirvo com alegria, eu sirvo com amor, sim ou não? Ponto. Tem mais dois textos aqui que diz sobre Abraão amigo. 2 Crônicas capítulo 20 versículo 7 diz assim: ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Tiago capítulo 2 versículo 23 diz assim: e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, isso foi lhe imputado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então, irmãos, nós lemos Isaías, deixa eu rever aqui, Isaías 41:8, que fala de Abraão, meu amigo. 2 Crônicas fala Abraão, teu amigo. E Tiago fala que foi imputado por justiça. Abraão creu em Deus e foi imputado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Irmãos, ser amigo de Deus não é qualquer coisa. Ser amigo de Deus, ser chamado de amigo de Deus, é algo muito profundo. E no capítulo 12 de Gênesis, até o capítulo 20, ele está sendo preparado por Deus. No capítulo 12, ele está na terra,
uma terra politeísta, na terra dos seus pais. E Deus começa uma amizade verdadeira, porque Deus não decide mandar ninguém falar. Deus mesmo vem e fala com ele. Quando para amigo, irmão, Deus fala, Deus revela, Deus chega junto. Então por que esse homem se torna amigo de Deus? Por que Abraão se torna amigo de Deus? Porque Abraão decide caminhar sem ver. Primeira coisa, ele decide caminhar sem ver. Abraão não caminha pelo que Deus vai dar para ele. Porque até então, ele fala, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu te mostrarei. Eu não estou tipo, sai que eu vou te dar isso aqui. Não, sai, irmão. É a mesma coisa de falar para você assim, Osmaí, hoje, pega suas malas e vai lá para o aeroporto, que lá eu vou dar um destino para você, vai ter alguém lá que vai te dar uma passagem, e eu quero que você vai, eu quero que você siga. Irmão, não é fácil. Quem que vai fazer isso? Né? Mas Abraão, irmão, largou tudo. E diz o contexto que ele já era o filho que ia tomar conta de tudo, porque o filho primogênito, ele ia tomar conta de tudo. O pai dele já estava, num capítulo aqui, ele já tinha morrido, o pai. Ele ia ser o dono de tudo, e era muita coisa. Mas não, ele decide ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus, acreditou, creu, imputou por fé, irmão, ele creu, e isso foi imputado para ele. Então ele se tornou amigo de Deus. Por quê? Porque para você agradar a Deus, é mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos capítulo 11, Hebreus 11. Então você vai analisando, irmão, o contexto. Hebreus 11, 6, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Esse é o texto. Então, irmãos, entenda, ele se tornou amigo de Deus porque ele saiu sem ver, ele caminhou sem ver. Amém? Então, quer ser amigo de Deus, ande no propósito, confia nele. E a amizade é uma coisa complexa. E eu tô fazendo um paralelo da amizade de Abraão com Deus, e também estou fazendo o paralelo do homem, da amizade humana. Tá? Eu quero que vocês entendam. Por exemplo, quem que gosta de café aqui? Levanta a mão aí. Café. Você gosta de café? Ô Kátia, você gosta de café? Não gosta de café? Irmão, quem gosta de café, gosta de tomar ele quente. Se esfriar o café, irmão, não vai ou vai? Vai, não vai. Irmão, café, você não pode deixar ele esfriar. E a amizade é a mesma coisa. A amizade, ela é como um café. Você não pode deixar ela esfriar, porque se esfriar, não vai, não desce. A amizade por exemplo, você é amigo de alguém, aí você muda de cidade, a amizade esfria, aí já não tem mais aquela, sim ou não? Eu tinha amigos quando eu era mais jovem, hoje um está em Portugal, hoje outro está em Brasília, acabou a amizade, agora é só, bom, uma vez no ano, como que você está e tal, mas não tem mais aquela. Então a amizade é igual café, você não pode deixar ela esfriar. E com Deus, não deixe esfriar o seu relacionamento com Deus. Você precisa sempre, ore sempre, adore sempre, busque sempre, agradeça sempre. A amizade com Deus é relacionamento. Mas tem gente, irmão, que às vezes ele só busca amizade quando está com problema, pastor. Pensou isso? Eu sou amigo do Mateus, beleza, eu não estou ligando para o Mateus, não estou mandando mensagem, eu só entro em contato com o Mateus para pedir favor. Mateus, tem R$1.000 aí para emprestar? Mateus, eu estou com um cano quebrado, você me ajuda lá? Ou não sei o que, irmão, amizade assim não, só vem a nós, amizade de interesse, não dá, irmão. Então a gente precisa entender que a amizade não pode esfriar. Na perspectiva dos homens, né? Não mande mensagem só quando você precisa. Não mande mensagem só quando você precisa de dinheiro emprestado. Mande as mensagens, irmão, dizendo como que vai o seu dia. Irmão, e também não é lista de transmissão não, viu? Viu, Sebastião? Você fica mandando lista de transmissão aí para as irmãs? Não. É uma por uma. Mateus, como que você está, cara? Lembrei de você hoje.
que Deus abençoe o seu dia. A lista de espera da transmissão é a mesma coisa, não? Então que benção. Ainda não... A informática, mandar um pix não é bom. A informática ainda não tomou conta da Sebastião. Mas é o seguinte, entenda, a amizade, ela é individualista. Você não pode tratar todos iguais, não. Cada um tem um perfil, cada um tem um jeito. Entendeu? Então, quando você for tratar os seus amigos, trata como ele merece. Trata como... Aí a gente vai ensinar. Vou ensinar vocês. E eu já falei isso aqui outras vezes. Como que eu faço para tratar todo mundo de uma maneira que a palavra condiz com a palavra? Vamos lá. Para você tratar todo mundo com amor, com carinho, né? Você fala, nossa, mas isso aqui é difícil demais de falar com essa coisa, é complicado. Porque mandar um zap, e aí como que tá para um amigo que você gosta, um amigo que está ali incondicional, é fácil, irmão. Mas e para o cara lá? E para o outro? Para o circunstancial e para o de afinidade? Me diga. Seguinte, vamos lá, vou te explicar. Jesus falou, e fica até maçante a gente ficar falando isso direto, mas é bom falar. Jesus falou, vocês me deram de comer quando eu tive fome, vocês me deram de vestir quando eu estava com frio, vocês me deram de beber quando eu estava com sede, né? Tal. E os discípulos falaram, não fez isso, Jesus. Quando que a gente fez isso? Ele falou, quando vocês fizeram para um dos meus, né? Dos meus pequeninos, das viúvas, dos órfãos. Quando você fez para alguém, você estava fazendo para mim. Entende isso, irmão? Então, como que eu faço para tratar as pessoas com amor, para cumprir o segundo mandamento? Porque a palavra diz que se você cumpre o primeiro e não cumpre o segundo, você é mentiroso, né? Ele diz assim, aquele que diz que me ama e aborrece o seu irmão, ou seja, ele não ama o seu irmão, esse é mentiroso. E quem é o pai da mentira é o diabo, então esse é filho do diabo. Não tem como eu amar a Deus e eu não amar o próximo. Pastor, mas como que eu vou amar quem me aborrece? É instrumento de Deus para te fazer crescer. E como que eu amo ele? Eu olho Jesus nele. Porque se eu ver Jesus nele, ele falou, quando você deu o de vestir, você deu para mim. Ou seja, quando eu olho Jesus na pessoa, eu consigo amar melhor a pessoa. Eu consigo conviver e entender que é um projeto, é um propósito de Deus, ou talvez que ela não está ainda alinhada com os planos de Deus, porque tem pessoa que dá lugar para Deus, mas também tem pessoa que dá lugar para o diabo, e quando a pessoa deu lugar para o diabo, ela vai vir e vai na sua ferida. Se alguém lá na rua me falar qualquer coisa, não me machuca. Mas se alguém dentro da minha casa me falar qualquer coisa, me fere, me machuca. Entende? Mas quando eu estou caminhando e aprendendo, e é o que nós estamos fazendo, na escola dominical a gente está aprendendo. E aí, quando eu estou caminhando no propósito, eu já consigo ver não somente o lado físico, mas eu consigo ver também o lado espiritual. O diabo é astuto, e ele vai usar quem para te machucar? Sua esposa, seu marido, seus filhos, o pastor. Irmão, o pastor não é santo não. Se ele vê, você chega e você acha que aí, pastor, eu estou com um projeto assim, pastor, cara, isso aí não é de Deus não, cara. E às vezes era de Deus. Só faltou um pouco de espiritualidade, de visão. Aí você vai pensar o seguinte, mas o que está acontecendo? Pedro foi usado pelo diabo. Jesus vira para Pedro e fala, afasta de mim, Satanás. Mas de repente depois, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, agora você é pastor. Eita! Discípulo, não, mas agora eu vou pôr o que é mais importante para mim. Jesus está falando, o que é mais importante para mim? As minhas ovelhas. As ovelhas não é do pastor da igreja, as ovelhas é de Jesus. Ele vira para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, não é sua, é minha. Nós só vamos dar conta delas lá no céu. Amém? Então, entenda, irmão, você precisa enxergar com os olhos espirituais. E o que eu posso fazer, pastor? Então, se a pessoa está sendo usada pelo diabo lá dentro da minha casa para me ferir, para me machucar, para tocar o dedo na minha ferida, primeiro, você agradece a Deus, porque é um instrumento que está fazendo você crescer. Primeira coisa, agradece a Deus. Segunda coisa,
você ora por essa pessoa, você ama a pessoa, e aí vamos desconstruir o significado de amor nos dias atuais. O significado de amor nos dias atuais, está ruim, hein? O significado de amor nos dias atuais amor é sentimento. Eu quero que você desconstrói. Amor não é sentimento. Amor é mandamento. Quando você, por que não é decisão? Eu não tenho essa opção, decidir não amar você. A Bíblia diz, ama o teu próximo. A Bíblia diz, ama o Senhor sobre todas as coisas. Não está falando, se você quiser amar a Deus, você ama. Não. Está falando, ama, é mandamento. E o segundo, ama o teu próximo. Eu não vou decidir não amar você, Sebastiana, porque não tem essa possibilidade para mim que é cristão. Entende? Amor não é sentimento, porque sentimento eu vou amar minha esposa, eu vou amar o meu pai, vou amar minha mãe, amar os meus filhos. Isso aí, irmãos, não e eu não vou amar o Mateus, não vou amar os maridos. Não é assim. Amor é um mandamento. E a outra coisa, amor, irmãos, não é isso que você está pensando, de paixão. E aí, se a gente for falar sobre a palavra amor, tem vários significados. Tem o filéu, tem o ágape, tem o eros, né, que é o erótico, que é paixão, desejo carnal, desejo sexual. Não é esse tipo. Amor, irmão, é eu desejar o bem para você. Amor é eu perdoar você, liberar perdão. Quando alguém me feriu, eu preciso demonstrar o meu amor para você, te desejando o bem. Então, se o seu marido falou qualquer coisa lá para você, o que você vai fazer? Senhor, eu oro para que o Senhor possa tirar, desatar as correias, tirar essa venda que está nos olhos dele, porque ele está sendo usado para me machucar, para me ferir, e eu quero que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor coloca na visão, coloque ele no caminho, traz ele aos seus pés, traz ele quebrantado, que ele possa demonstrar o mesmo amor que eu estou demonstrando por ele, através de Cristo Jesus, porque nós não somos santos, nós também erramos, mas através de Cristo eu consigo demonstrar esse amor, porque eu vou olhar Jesus na vida dele, e eu quero amar Jesus, eu quero abraçar Jesus, eu quero perdoar. Você está entendendo? Então, irmãos, amor não é sentimento. Eu consigo amar o meu próximo, eu preciso amar o meu próximo, mas ele me fez mal. Irmãos, ore para que ele possa ser usado por Deus. Ore para que Deus possa tirar as vendas dos olhos deles. Ore para que ele possa voltar ao caminho. Então, significado, ore. Simplesmente ore, não fala nada, irmão. Aconteceu o problema, alguém liberou palavra, você fica calado, porque é melhor. Quando você está nervoso, você fala coisa que você se arrepende. Amém? Então, fica calmo, respira, ore ao Senhor, vai no seu quarto, Senhor, muda a mente dele. Não recebe, não pega essas palavras e põe no coração. Não tem pessoa que vem na igreja, escuta e sai por aqui? Faz isso também. Escuta, sai por aqui, perdoa, libera perdão. Você fala, não foi ele que fez isso, não. Foi o diabo que está usando para poder me ferir. E ele vai usar quem? Os que estão de dentro. É assim que funciona. Agora, quando o casal anda na mesma sintonia, na mesma conversa, no mesmo nível espiritual, os dois vêm para a igreja junto. Irmão, vamos supor, eu e minha esposa. Eu vou para a escola, ela não vai. No final do ano, quem vai aprender mais? Quem vai crescer mais? A vida espiritual também é assim. Aí você quer isso aí como que eles falam? O jugo desigual? Jugo desigual. Às vezes a pessoa fala assim, o crente casou com o descrente. Não, o jugo desigual é aqui dentro da igreja também. Pessoa que quer a presença de Deus e pessoa que quer outras coisas. Pessoa que, por exemplo, o jugo desigual. 2 irmãozinhos da igreja, um moço e uma menina. O menino quer fazer missão, quer viajar para o mundo inteiro. A menina quer ficar em casa. Jugo desigual, pensamento diferente. Vai dar certo? Sei lá, irmão. Não sei se vai dar certo. Então, a igreja é a mesma coisa.
Aí você está andando num nível, nossa, eu entendi que isso aqui é o diabo que está me atacando. Aí o seu lá da sua casa chega aqui e fala assim: isso não é o diabo que está me atacando, é aquela pessoa que ela é carne de pescoço, é aquela pessoa que ela é usada mesmo, ela é a natureza dela. Você já ouviu isso, irmão? Vocês já ouviram isso? Ó, por exemplo, eu já ouvi isso. Não, aquela pessoa, ela tem problema com todo mundo na igreja. Aonde ela senta, aonde ela anda, ela leva problema para todo lado. Irmão, aí a pessoa que tem essa visão, eu já tive essa visão. Eu achava que tinha pessoa na igreja aqui que ela tinha que sair da igreja. Irmão, se aquelas pessoas saírem da igreja, a igreja vai voar. Eu já tive essa pensa, irmão, olha para você ver, eu já tive. Mas não é assim, irmão. Deus ama todo mundo é amigo, só que cada um você precisa colocar cada um no seu lugar. E outra coisa, ter a visão espiritual, de entender que ele precisa ser desatado, que ele precisa ser desvendado, que ele precisa se achegar aos pés do Senhor, que ele precisa passar por um processo de santificação, que ele precisa passar por um processo de quebrantamento, um processo de arrependimento, um processo de conversão. Está todo mundo dentro da igreja, irmão, só que uns não está convertido ainda, só está com remorso, ou tem gente dentro da igreja com medo de ir para o inferno, aí ele serve com medo. Mas hoje Jesus quer falar para você: eu quero que você sirva com amor. Eu não quero que você sirva por interesse, porque tem gente que serve por interesse. Já viu isso? Eu vou servir ele aqui agora, mas depois ele vai fazer isso. Eu vou servir a Deus porque eu estou querendo fazer isso, e Deus tem que me dar, porque eu estou fazendo. Isso é servir por interesse. Isso é servir querendo barganhar com Deus. E Deus nunca quis isso, irmão. Deus nunca quis isso. Amém? Então, aqui Deus começa a amizade verdadeira. É fé, né? A fé, ela nos agrada a Deus. Quando você tem fé, você agrada a Deus. E fé é o quê? É você andar sem ver, caminhar sem ver, caminhar confiando em Deus. Caminhar na sua caminhada, falando: não, mas Deus vai me abençoar. É assim. Amizade, vamos correr aqui, porque nós temos um pouquinho de tempo. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque a gente já pula uma parte aqui. Ó, no capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 20 foram 24 anos. 24 anos Abraão caminhando com Deus, na visão, com fé, sem questionar. A promessa só foi gerada no capítulo 21, que a palavra diz que Sara, ela engravidou. No capítulo 21, foram 24 anos para gerar a promessa, Deus preparando o seu amigo. Então, eu só vou gerar a promessa se me relacionar com Deus. Eu só consigo gerar promessa se eu me relaciono com Deus durante esse tempo. Eu preciso todas as manhãs cultivar esse relacionamento. Eu preciso andar com Deus todas as manhãs. Não é só no culto, não, irmão. Eu venho só no culto de domingo e está tranquilo e tal. Não, o que Deus quer, irmão, é que você vai para o trabalho com Ele, que você tome banho com Ele, segunda, terça com Ele, quarta com Ele, falar com Ele de manhã, falar com Ele de tarde. E para falar com Deus, irmão, a mulher chegou em Jesus e falou assim: aonde nós vamos falar com Ele? Uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é aqui nesse monte, em Samaria. Aonde? Aí ele falou assim: importa que nós adoremos o Pai em espírito e em verdade. Então o Pai é espírito, Ele é espírito, não tem um lugar. Ei, irmão, daqui um pouquinho vai acabar a reunião, nós vamos embora. Deus vai ficar aqui? Não, Deus vai contigo. Deus vai no caminho com você, Deus está indo para a sua casa, Deus vai aonde? Não é o lugar, Deus está contigo, Deus é contigo sempre. Você está entendendo o nível? Então é isso. Então relacionar com Deus é acordar com Ele, andar com Ele, é para o trabalho com Ele. Deus não está em lugares, Deus está dentro de nós. E ser amigo de Deus tem uma grande vantagem. Deus não tem reserva com amigo, Deus mostra tudo. Abraão, por exemplo,
Em João 8, 56, você pode abrir aí? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56. Deus mostra, Deus revela algo diferente para os amigos. Entenda uma coisa: de Gênesis a Malaquias, ninguém viu Jesus. Ninguém viu Jesus. Vocês conseguem entender isso? De Gênesis a Malaquias, ninguém viu Jesus. Mas vamos ler João 8, 56. Jesus está falando para um grupo de fariseus. Ele diz assim: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu este dia e ficou alegre. Irmão, olha para mim aqui. Abraão viu Jesus. Sabe por quê? Porque a intimidade do relacionamento faz a gente abrir o nosso coração, sim ou não? Quem é amigo incondicional abre o coração, sim ou não? Deus abriu o coração para Abraão. Ele era amigo de Deus, porque ele teve fé, ele creu, ele caminhou durante 24 anos, sem nada, sem viver nada, está com 100 anos agora, irmão, mas ele viu, porque Deus revela o seu coração, os seus projetos para aqueles que são amigos de Deus. Só para você entender, irmão, Deus revelou Jesus, o dia de Cristo, para Abraão. Deus, quando você é amigo de Deus também, Deus guarda a sua família. Olha para você ver, teve um momento em Sodoma e Gomorra, que Deus decidiu falar para Abraão. Deus podia muito bem acabar com Sodoma e Gomorra, e de boa, sem falar nada, mas ele falou: eu tenho um amigo. Irmão, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Ele falou em Isaías, ele falou em Crônicas aqui, ele falou: eu tenho um amigo. O meu amigo é o Abraão. Abraão é meu amigo, e para os amigos eu conto. Então ele chega em Abraão e fala: Abraão, eu vou acabar com Sodoma e Gomorra. Aí Abraão falou assim: Abraão tinha o seu sobrinho lá, o sobrinho Ló estava lá. Aí Abraão vira para Deus e fala: Deus, mas se tiver algum justo lá, né, tal, vai acabar mesmo assim? Ele falou: se tiver 50, não. E se tiver 40? E ele vai diminuindo. Irmão, Deus guarda a sua família. Eu queria liberar essa palavra na sua vida hoje. Deus vai guardar a sua família, porque nós somos amigos de Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus. E talvez, se você não estava se relacionando, talvez o café estava esfriando. Vamos, irmãos, não podemos deixar o café esfriar. Vamos orar enquanto podemos, vamos buscar enquanto podemos, vamos jejuar enquanto podemos, vamos conversar com Ele, vamos falar com a rocha todas as manhãs. Não vamos deixar esfriar, irmão. Relacionamento, sabe por quê? Porque quando eu sou amigo de Deus, Deus guarda a minha família. Deus guarda a minha família. E a vida dele foi poupada, o sobrinho de Abraão foi poupado. Então, irmão, ser amigo de Deus é conhecer também o coração de Deus. Deus apresenta outra coisa para Abraão. Vamos abrir? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 8. Gálatas 3, 6 a 8. Eu vou ler aqui. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi lhe imputado por justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, prenunciou o Evangelho a Abraão. Ei, irmão, olha para você uma coisa. O que é Evangelho? Evangelho é as boas novas. Que boas novas? Jesus. Existem 4 evangelhos? Sim ou não? Não. É bom aprender, é bom aprender. Não existe 4 evangelhos. Existe um evangelho, escrito por 4 discípulos, quatro pessoas. O evangelho é Jesus.
Só existe um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, o evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, o evangelho de Jesus, o evangelho é Jesus a boa nova, é Jesus a boa notícia. O evangelho foi prenunciado. O que é prenunciado? Foi pregado para Abraão. Deus decidiu falar de Jesus para Abraão. Deus pregou e prenunciou o evangelho a Abraão. Irmão, amigo, Deus é o amigo, e Ele faz o quê? Ele prenuncia o evangelho, Ele traz as boas novas. Ei, Deus é tão nosso amigo que Ele está prenunciando e falando: Jesus está voltando. Todos os dias Jesus está voltando, Ele está prenunciando a vinda novamente de Cristo. Então, você entende, irmão, que Deus abre o coração para os amigos, Deus revela para os amigos, Deus cuida dos amigos, Deus protege a família dos amigos. Amém, irmãos? Então, Deus pede para Abraão, chega lá no capítulo 22, irmão, a promessa nasceu, Isaac nasceu. Abraão erra no meio do caminho, tem um filho com a serva, e faz lá, mas aí vem Deus e fala: Abraão, pega o teu único filho, porque Deus só vai pedir aquilo que Ele te deu, Ele vai pegar o seu único filho, Isaac, e leva para sacrificar em uma das montanhas de Moriá. Abraão reclamou, Abraão murmurou, Abraão perguntou, sabe por quê? Porque quem é amigo conhece o coração de Deus. E sabe o que estava no coração de Deus? Vamos ler? Hebreus capítulo 11, versículo 17 até o 19. Hebreus 11, 17 até o 19. Está falando assim, ó. Você vai abrir e vai acompanhar. Está falando assim, ó. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Irmãos, entenda uma coisa: ele tinha tanta fé e ele confiava tanto em Deus, que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaque, mesmo se ele efetivasse o sacrifício. Irmão, ele não estava pensando em nada. Se Deus pediu, eu vou fazer. Se Deus fechou a porta, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para abrir outra, Ele é fiel para ressuscitar os sonhos. Se não deu certo agora, Deus é fiel. Irmão, entenda uma coisa: a porta fechou, o meu amigo cuida de mim. Eu perdi coisas, irmão, se perderam no tempo, o meu amigo cuida de mim, o meu amigo cuida de mim. O seu amigo é Jesus, o seu amigo está cuidando de nós. Amém, irmãos? Em outro momento, no Novo Testamento, Jesus chama dois de amigo. Ele não chamou João de amigo. João, que se coloca como amigo, tá? Mas dois, ele fala assim, quando João escreve, só um adendo para a gente aprender. João escreve e fala assim: o discípulo amado. Mas não foi palavras de Jesus, foi João que estava escrevendo, e ele se colocou nessa condição. Por quê? Porque ele estava muito próximo, ele cuidava, foi imposto responsabilidades na vida dele. Mas Jesus mesmo coloca duas pessoas. Primeiro, Judas. E Jesus não estava falando errado. Jesus falou assim: faz o que você tem que fazer, amigo. Jesus não estava fazendo ele sendo sarcástico. Jesus estava sendo verdadeiro. Por quê? Eu posso não amá-lo, eu posso decidir não amar, mas Ele me ama. Deus me amou. A palavra diz que Deus amou o mundo. Ele não amou o mundo, Ele amou as pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que entregou o seu Filho. E o seu Filho nos amou de tal maneira que morreu por mim. Então, irmãos, o amor deles é incondicional. Ele ama a todos, mas eu posso me relacionar mais. Assim como, por exemplo, um pai que tem 5 filhos, ele ama todos de maneira igual. Mas tem alguns que se relacionam mais, que pega mais coisa do pai, que absorve mais coisa do pai. Você entende? Ou não?
o pai ama o filho igual, mas o filho se relaciona com o pai diferente. Tem filho que aproveita mais. As informações estão contidas no pai. O filho que pergunta mais vai ter mais resposta, sim ou não? Oxi, essa é coisa básica. Outro, Lázaro era um amigo de Jesus. Ele não era discípulo, ele não era apóstolo, ele era amigo de Jesus. E amigo, irmão, o ambiente onde tem amizade é um ambiente onde tem ressurreição. Um ambiente onde tem amizade, você não fica amarrado, você não fica atado e você não fica cego. Porque quando Jesus chega diante do túmulo, se Jesus falasse assim: sai para fora, vós que estáis mortos, todos os mortos da época iam ressuscitar. Mas ele fala: Lázaro, chama pelo nome, porque amigo conhece o nome. Eu posso falar aqui, eu tenho muitas pessoas, mas às vezes você erra a mente, né? Mas um amigo você não esquece o nome. Amigo, você lembra do nome. Você entende? Então, ele chama Lázaro, sai para fora. Ele sai como? Amarrado. Sai como? Vendado. Mas quando você tem um amigo, ele fala: desata, desamarra, tira essa venda dos olhos, porque o meu amigo não anda amarrado, meu amigo anda liberto. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente é liberto, irmão. A gente é liberto, a gente anda. Mas para onde ele vai? Irmão, não importa o lugar, importa a companhia, porque passa um capítulo, ele está na mesa com Jesus. Ele está na mesa com Jesus. Então, entenda isso, irmão. O que Jesus, só para finalizar aqui, João capítulo 15, versículo 13 até o 15. João capítulo 15, 13 a 15 diz assim: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Irmão, Jesus está falando: ninguém tem um amor como o meu, de entregar a própria vida pelos amigos. Jesus não morreu pelos servos, Jesus morreu pelos amigos. Vocês, aí ele continua, no versículo 14: vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Como eu sou amigo? Se eu obedecer o que Jesus nos diz. Então, vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Então, irmãos, entenda, Jesus não morreu para servo, porque existem servos que servem por interesse, existem servos que servem por medo. Tem servo que está aqui na igreja hoje servindo com medo de ir para o inferno. Ele tem medo de ir para o inferno e arder no mar do esquecimento lá, porque ele tem medo, então ele serve. Não, eu tenho que ir porque eu tenho que ir para o céu, eu tenho que ir para o céu, eu tenho que ir para o céu. Mas Jesus nunca quis isso. Jesus quis que você servisse com amor, amigo, amizade. Servir por amor não é pesado, é leve. E por isso que ele fala: o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Por quê? Porque eu preciso que você, quando você tem um amigo, você faz, você ama, você cuida. Amizade, irmão, não custa. O amigo você cuida. É isso que ele está falando. Então, quando você analisa, olha para você ver o tanto que é importante. Abre aí Gálatas capítulo 5, versículo 14. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Paulo foi um homem de Deus, sim ou não, irmão? Irmão, Paulo foi um homem de Deus, sim ou não? Gálatas capítulo 5, versículo 14 diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Paulo está falando que toda lei se resume em ama o próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, para você entender, Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário, nos amou. Como que eu agradeço esse amor por Ele? Como que eu demonstro o meu amor por Ele?
Alguém se arrisca? Como que eu demonstro o meu amor por Jesus? Cantando, adorando. Isso é incenso, irmão. Isso é serviço, né? Quando Deus fala para o diabo: tem visto meu servo Jó? É aquele que na madrugada ora, é aquele que busca, é aquele que, né, tem ali os incensos, tudo, é ali, isso, irmão, isso não é demonstrar amor por Deus, isso não é relacionamento de amizade com Deus. A amizade é você caminhar confiando. Agora, como que eu demonstro o meu amor por Ele? Jesus falou: Pedro, tu me amas? Aí Pedro: amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Se você ama a Deus, como que você demonstra? O que Paulo nos diz em Gálatas capítulo 5:14: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, irmão, se você ama a Deus, e se você quer ser mais próximo de Deus, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, tem muita coisa aqui envolvida, porque para você amar o próximo, você precisa entender que ele está sendo usado. Pode ser ele bom, pode ser ele ruim, ele está sendo usado por Deus para te fazer crescer. Mas segunda coisa, você precisa entender a vida, o lado espiritual. A nossa luta não é contra a carne. Eu não estou brigando com ninguém aqui, todo mundo é meu amigo. Eu estou brigando contra potestades do inferno. E aí, se cada um que está aqui, um está num nível, outro está em outro, um está dando lugar para o diabo, eles vão ser usados. Mas eu não posso inibir ou eliminar essa pessoa da minha vida. Eles são amigos, eu que tenho que colocar ele no ambiente correto, eu tenho que colocar ele no átrio, no santo ou no santíssimo. É aonde você vai colocar para você não se frustrar, porque se você pegar uma pessoa que era para estar aqui e colocar ele dentro da sua casa, aí o risco é seu, tá? Então, irmãos, vamos entender, amemos uns aos outros. E para a gente amar, a gente precisa ver Cristo nas pessoas, porque Cristo falou: se você ajudou ele, você me ajudou. É assim que funciona.